Hoje nós vamos falar esse tema aqui esquisito. A anestesia não cura. Abra a tua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12. Quero chamar a atenção para o versículo de número 7, mas quero pedir para vocês deixarem suas Bíblias abertas nesse capítulo. Nós vamos usar aqui alguns versículos para meditarmos sobre isso. Versículo de número 7 de Hebreus 12 diz assim na minha versão: suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades, ou então, estou com a NVI aqui eu acho, tá, Kaique? Ô, Kessia, desculpa, estou vendo seu marido daqui, não estou vendo você, está de trás do... Mas se não, pode botar essa mesmo que você colocou, que eu dou, que até vai me ajudar mais também. Na minha versão está assim, irmãos: suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aqui nessa Bíblia, na linguagem de hoje, pode deixar essa aí. Ela diz assim: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Irmãos, eu fiz uma pesquisa, e por que eu fui estimulado a fazer isso? Eu vi uma observação assim, que depois que inventou a anestesia, ninguém quer sentir dor, não é? Eu mesmo, meu dentista é o Robson, né? Quando ele vai lá, ele fala assim: ó, não vai doer nada, não precisa. Eu falei assim: Robson, aplica essa anestesia que eu não quero sentir dor nenhuma assim, né? Então até tem alguns que enfrentam algumas dores, falam: não precisa de anestesia, mas dizem uma observação sobre como estamos frágeis, como estamos, essa, depois que inventou a anestesia, esta que segundo a pesquisa que eu fiz, né, a primeira intervenção com cirurgia, com uma anestesia geral assim, foi feita em 1846, nos Estados Unidos, na cidade de Boston, e o menino foi operado, mas quem deu anestesia nele foi um dentista e os médicos operaram, Thomas Green Morton. E que história é essa de nós não suportarmos e não queremos sentir dor? Nós não queremos mesmo não, mas porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente precisa então ter uma preocupação exatamente com esse tema que eu quero chamar a atenção. A dor, quando ela não sai do nosso corpo de maneira natural, não é resultado de uma cura, né? A anestesia só é para você não sentir dor na hora, mas depois ela passa, a anestesia não cura. Jesus cuidou, gente, de nos deixar bem claro de que o sofrimento, as dores, as angústias e as aflições fazem parte da nossa vida. Não tem ninguém assim. Você não encontra um ser humano normal, né, que não passe por essa experiência da dor, do sofrimento. A Bíblia vem nos estimular nessa noite a suportar direito isso. A gente precisa saber de que, se não enfrentarmos as nossas dores dentro, como devemos enfrentar, nós vamos sofrer as consequências de alguns, por exemplo, que usa de drogas para vencer as suas aflições. Isso aumenta, né? Outros usam da bebida, outros usam de um comportamento social muito ativo, tal, mas aquilo não resolve. Eu comecei a pensar, quando olhei para esse texto, e descobri aqui uma revelação bíblica que vai ajudar, eu creio, pelo menos tem me ajudado, a ter uma compreensão de que as nossas dificuldades, as nossas angústias, seja qual for, Deus quer usar isso para nos disciplinar. E a palavra disciplina aqui, mais uma vez eu quero reforçar isso, ela não está ligada a um castigo
apenas ao castigo, mas também de você ter uma forma disciplinar de enfrentar as suas dificuldades, as suas aflições, as suas dores. E aí eu estava olhando para esse texto e vejo assim, nós temos nesse capítulo mesmo, uma das causas de dores que pode provocar em nós, é a nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa. Olhe para o versículo de número 4, a Bíblia diz assim, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então a luta contra o pecado, ela realmente provoca muitas vezes dores em nós. Tem hora que a gente tem que ficar no prejuízo, tem hora que a gente tem que fisicamente se esforçarmos muito, tem hora que a gente tem que lutar de maneira em que chega a ponto de ser insuportável isso. E isso causa sofrimento, né? Isso causa sofrimento. Então a Bíblia vai nos deixar bem claro assim, e o próprio Cristo demonstra isso, de como foi. Abre a tua Bíblia no próprio livro de Hebreus aí, no capítulo de número 5, Hebreus capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que como Jesus enfrentou os dias difíceis dele aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus estava sendo aperfeiçoado, olha só, versículos 7, 8 e 9, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha só que coisa, como uma harmonia em que, qual é o objetivo de Deus? E Deus não vai ficar lançando em rosto os erros que você cometeu, sem te colocar diante de uma possibilidade de você sair dessa situação. Nós somos acostumados a diminuir as pessoas. Eu te avisei, não foi o que eu disse? Agora toma, te vira. Mas não é assim que funciona com Deus. Deus usa isso para tratar o nosso caráter, fazer com que o sofrimento me leve ao alvo do que o Cristo homem, que foi 100% homem, alcançou, aprendeu. É muito assim, aliviador, né? Que Cristo aprendeu por meio daquilo que sofreu. A Bíblia também vai fazer do sofrimento, da angústia, da dor, a gente usar de um termo que aprendi em um curso que fiz chamado autorresponsabilidade, ou seja, o que eu fiz, qual é a minha responsabilidade para eu estar na situação em que eu estou. Isso ajuda muito, porque a Bíblia não esconde que nós vivemos num sistema de semeadura e de colheita. O que podemos estar passando agora, você pode anestesiar com um porre, você pode anestesiar indo numa festa, você pode anestesiar fingindo que não está acontecendo nada, mas isso não cura, isso não vai passar. Agora imagine você olhar para Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 e 8, e fazer desse texto um texto para você aplicar, para você melhorar o seu caráter, para você enfrentar essa destruição, ou melhor, essa situação. A Bíblia vai dizer assim, ó, versículos 7 e 8 de Gálatas 6, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Que tal essa situação difícil, essa situação constrangedora, dolorida, ser encarado, irmãos,
como sendo também resultado de uma semeadura que fiz. Isso ajuda a gente a não ficar dependendo de uma anestesia, porque a anestesia não vai curar. A Bíblia vai continuar afirmando no versículo 8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ponto. É isso mesmo. Impressionante como a Bíblia deixa bem claro isso. Para que nós saibamos enfrentar as nossas dores, quando nós estamos com essa preocupação de querer saber como é que Deus está agindo nesse meu momento, é muito bom olhar para esse texto de Hebreus capítulo 12 e não ter nenhuma dificuldade de que qualquer situação que estejamos passando faz parte de uma prova do amor de Deus para com quem é filho. Olha, irmãos, olha que coisa linda, Hebreus capítulo 12, que vocês estão abertos aí, versículo de número 5. A Bíblia diz assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não despreze o ensino que o Senhor está querendo te fazer. Como que o Senhor quer chamar a sua atenção para essa situação de dor, de dificuldade que você está passando, para você aprender. Não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. O que não ajuda é a gente olhar para quem a gente acha que deveria estar sofrendo mais que nós, e parece que está tudo bem. A gente precisa olhar e tratar com Deus com muita coragem, chamar para si a responsabilidade. Por que é uma prova do amor de Deus? Eu quero pegar para mim, irmãos, o versículo de hoje que coloquei no banner. Ele está me ajudando a fazer uma leitura diferente da vida, sim, e queria compartilhar isso com vocês. Mas antes eu quero ler o versículo de número 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que é isso? Como que eu vou fazer uma leitura? Olhe para o versículo de número 7. A Bíblia diz assim, ó: suportem. Eu vou ler na minha versão aqui, tá? Eu acho que o Kaique já achou lá, né, Kaique, da NVI. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filho, versículo de número 7. Versículo de número 7 na minha versão está assim, ó: suporte as dificuldades, recebendo-as. Suporte todas as dificuldades, recebendo-a, qualquer que seja, como um tratamento de Deus. Resultado de um erro é um tratamento de Deus. Recebendo como disciplina, porque é assim que Deus nos trata, pois Ele nos trata como trata filhos que precisam ser disciplinados, que precisam aprender. Por isso que está aí, ó: perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Que filho não é disciplinado pelo pai? Pais saudáveis disciplinam os seus filhos. Depois a Bíblia vai até colocar os limites aqui na nossa maneira de disciplinar e na nossa maneira de Deus. Mas, irmãos, olhe só, quero compartilhar então essa visão. Para mim, depois que eu olhei para esse texto, e já faz um tempo, eu acho que já é a segunda vez que eu compartilho esse princípio com a igreja, de que as dificuldades, seja qualquer, para eu não ficar perdendo muito tempo. Ó, Deus está querendo me tratar nessa situação, e Ele faz isso porque Ele me ama, e Ele faz isso porque Ele é meu Pai. Isso é muito, muito, muito forte para nós, nos coloca diante de um princípio de não ficarmos procurando anestesia,
para só tirar a dor momentânea. Não, enfrentar essa situação. A Bíblia vai dizer como é que funciona entre nós, os seres humanos. O tratamento de Deus, irmãos, é um tratamento natural e sobrenatural também. A primeira coisa é que Deus não quer de maneira nenhuma que nós venhamos desanimar diante das dificuldades. Olha de novo para o versículo de número 6. O versículo de número 6 vai dizer aí em Hebreus 12, na minha versão vai dizer assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que quer por filho, suporte as dificuldades, ou melhor, versículo de número 5, vamos ver se é isso mesmo, isso, não despreze, sim, versículo de número 5, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, não fique se sentindo magoado demais, caramba, Deus só pesa a mão sobre mim, nem se magoe com o que Deus está fazendo na sua vida. É o versículo de número 5 que eu quero, não o 6. Porque Ele faz isso com uma prova do amor dEle para conosco. Então não é para isso, não é para ficar cheio de mimimi, não. É para entender que você está sendo disciplinado. Sempre lembrando, tá? Da maneira mais integral de ver isso. A disciplina dói, mas a disciplina trata, a disciplina nos faz a sermos disciplinados conosco mesmo. Ela é natural, como deve ser natural as correções humanas. Versículo de número 8, olha que legal. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos os pais humanos, que nos disciplinavam a nós e nós os respeitávamos. Então é interessante, né? Os nossos pais arranjaram a forma dele de nos disciplinar, e a Bíblia vai dizer assim no versículo 10: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo o que lhes parecia melhor. Não é assim que a gente faz? A gente não acerta todos no tratamento, nossos pais não acertaram todas conosco, mas no coração de um pai e de uma mãe, ele, na avaliação dele, ele está fazendo o que para ele é o melhor, o que para o filho é o melhor. Só que, qual a diferença então das disciplinas humanas, da disciplina dos nossos pais, das nossas disciplinas? A maioria de nós aqui já temos a experiência de sermos pais, né? E já praticamos isso, erramos bastante, acertamos também, mas a diferença é que a nossa é temporal. Tem um tempo que a gente não pode fazer mais nada, né? Eles tomam as suas atitudes, eles tomam as suas decisões, mas quando se trata de Deus, não é assim, gente. Deus nunca desiste. O filho, na relação natural entre pais e filhos, tem um tempo que realmente a gente segue o nosso caminho. Os nossos pais não intervêm mais, a gente não intervém mais, apenas segue o nosso caminho. As pessoas seguem o nosso caminho, seguem os seus caminhos. Mas quando se trata de Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus, olhe para o versículo de número 10, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, com um alvo, para que participemos da sua santidade. Deus nunca desiste de disciplinar, amém, irmãos? Ele não para, não tem um tempo. Enquanto o indivíduo estiver vivo, o Senhor vai estar ali, buscando discipliná-lo, chamar a sua atenção, para o que ele veio, viver a situação de ser um separado por Deus. A expressão santidade aí é viver na realidade de sermos separados por Deus para cumprir o seu propósito. Então Deus não para, Deus não desiste de estar nos disciplinando. A disciplina de Deus algumas vezes dói,
quem não quer enfrentá-la apela para as medicinas, ou melhor, para as anestesias espirituais, emocionais. Só que anestesia não cura, mas a disciplina de Deus não. Ela cura, ela livra, ela é fundamental para a qualidade de nossas vidas. Conforme você vê aí, se os nossos pais queriam o melhor para nós, imagine Deus. Ele quer que participemos da sua santidade. E também é muito bom a gente encarar isso, porque a Bíblia não esconde. Olha para o versículo de número 11, como a Bíblia é clara. Ela fala assim, ó: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, porque dói, incomoda, nos envergonha. Mas depois, o que acontece? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram, aqui aparece a palavra que eu quero na NVI, exercitados, ou então disciplinados, preparados, foi ensinado. E Deus está lá, Ele não para, Ele não estanca. Da pessoa mais jovem que está aqui até a mais idosa, Deus nunca, não tem alguém que está assim fora, Deus não vai mais tratar com essa pessoa, não. O Senhor vai estar sempre chamando a atenção dessa pessoa, para ela ser uma pessoa melhor. Ela ser uma pessoa melhor. Ela é fundamental para que nós venhamos, então, ter uma qualidade de vida, sem que eu não venha me escorar nas muletas ou nas anestesias que não curam. Por isso que é importante a gente encarar isso com sobriedade e maturidade, porque o Senhor está sabendo o que faz. Muitas vezes você não vê na sua avaliação pessoas sendo disciplinadas, Deus tratando com pessoas. Duvide dessa sua suspeita. Divide dessa sua suspeita. Deus está fazendo só que do jeito dele, na sabedoria dele. Tá bom? Fique preocupado com a sua vida, com a sua relação com Deus, com o tratamento que Deus está fazendo na sua vida, porque isso é uma prova do amor dele para contigo. A Bíblia então vai nos colocar diante dessas verdades lindas aqui do final desse capítulo. Portanto, olha só, faz parte da disciplina de Deus, né? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Vamos nos fortalecer, irmãos, vamos ajudar uns aos outros nas suas dores, na palavra, com a palavra. É muito lindo o final dessa advertência, fala assim, ó: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes, aí seja o final, sem anestesia, seja curado. É muito maravilhoso demais quando nós somos estimulados a olhar para um texto como este, quando a Bíblia diz para nós não desanimarmos, quando a Bíblia diz para chamarmos a responsabilidade para nós, quando a Bíblia deixa bem claro como nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, entendendo que Deus quer nos disciplinar em qualquer situação, queridos, em qualquer situação. Que Deus maravilhoso é esse, que não desiste de nós de maneira nenhuma, deixando bem claro o final de tudo isso, que sejamos curados. Amém?